Fala pessoas, dia 31 terça-feira, e vamos às notícias que já está um pouco tarde hoje. Lula e Alexandre de Moraes divergem sobre Temer golpista. E aí vamos conversar. A tese de que Michel Temer é golpista coloca Lula e Alexandre em lados opostos, né? Isso vai de encontro, inclusive, com o que o Lula disse de negócio de judiciário. Tudo vai para o judiciário, precisamos ter independência aí do legislativo, uma coisa que a gente não esperava escutar do Lula, né? Mas está escutando. E olha só, Lula tem feito duras críticas a Temer e repetido que impeachment de Dilma foi golpe. Já Alexandre de Moraes, indicado pelo MDBista ao STF, afirmou em 2018: presidente Michel Temer, o tempo da presidência de Vossa Excelência foi pouco, o Brasil merecia mais. Uma fala aí, porque o Michel Temer indicou Alexandre, e aí existe desenhado, né, uma ruptura da esquerda, uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, que aí aparecem alguns influenciadores, eu tinha falado isso, a gente falando há muito tempo. E para você entender que nem sempre assim a vida é tranquila de quem está no poder. Sempre haverá algum tipo de atrito. General ex-GSI disse que PT tem cleptocrata disfarçado de político. Uma fala dele de 2018, falando com uma postada do Felipe Moura Brasil, quando a pessoa achava ainda que era direita, que era olavista, né? E ele falou aí do pessoal do PT. Quero deixar claro aqui, né, dos militares, tem aí o pessoal que está descontente. Infelizmente não é a maioria dos militares, a gente vai falar depois sobre isso ainda. Ministro de Lula usou orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no Maranhão. Mas que coisa, hein? Orçamento secreto. O ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, direcionou 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda em Vitorino Freire. A propriedade também abriga uma pista de pouso para seu avião particular em um heliponto. Faltava uma boa estrada para levar a fazenda Alegria, mas aí vai ficar completa. E é o que eu digo, o Estadão falando isso, quem diria, né? O Estadão batendo no PT de esquerda. Quem diria? Eu falei que isso aconteceria. Tem amigos do rei, tem uns que não são tanto amigo do rei. E vai ter talvez uma regulação das mídias. Se tiver, isso aqui para de aparecer. Mas por enquanto tem. Mas é claro, como é PT, como é o governo atual, que a mídia inclusive passa aquele pano, isso aí tudo vai passar despercebido. Despercebido entre aspas. As pessoas mais acordadas percebem. Mas quando era Bolsonaro e tinha algum tipo de escândalo com o ministro, o que acontecia? Era completamente exonerado. Era afastado completamente. Porque não poderia. A direita não permite absolutamente nada de errado. Beleza. Só que quando é a esquerda, isso tudo vai passar tranquilamente. Ele com certeza não será exonerado. Isso aí é normal pro que era o Brasil de 10, 20 anos atrás, tá? A irritação de Rogério Marinho com Alexandre de Moraes. Rogério Marinho está irritado com a suposta atuação de Moraes a favor de Pacheco na disputa pela presidência do Senado. Uma coisa que parece que o Moraes anda ligando, falando assim, olha, Pacheco é um nome legal. E o Marinho ficou irritado. Só que a irritação dele é completamente inútil, porque a irritação dele é igual a do Bolsonaro. O Bolsonaro também ficou super irritado com o Moraes. Aconteceu alguma coisa? Absolutamente nada. Muitos presos ficaram irritados com o Moraes, boa parte da população, mas o poder que Moraes conseguiu nas mãos pelo aparelhamento do sistema é muito grande. A irritação corre solta e simplesmente não acontece nada. Bolsonarista recusa pedido de Valdemar e acirra disputa no PL. Carlos Jordi recusou o pedido de se afastar da liderança, porque eles queriam o Felipe, né, o Luiz Felipe Orleans e Bragança, que também, tanto o Jordi brigaram com o filho do Bolsonaro, o Jordi encontrava com gente que não gostava do Bolsonaro, o Luiz Felipe também não gosta do Bolsonaro, e aí tem aí a Carla Zambelli e um monte de gente que vai tentar sempre agora ficar na sombra do que foi o bolsonarismo, que está ficando cada vez mais proibido. E Bolsonaro, que sempre aí tentou ser o mais correto e tal, ficou afastado, e por isso que ele ficou tão chateado, tão choroso, porque muita gente cresceu no nome dele, foram eleitos, todos sorridentes, muitos fora do país agora, postando fotos sempre sorridentes, muito felizes, o Brasil caindo em desespero e eles todos muito felizes. Tentamos avisar aqui, né, que o que existia era a direita completamente, desestruturada. Existia o Bolsonaro como direita e por isso eu brigava tanto com gente que ficava batendo só no Bolsonaro quando tinha um entorno de podridão gigante. A gente tentava avisar, mas aí aquele sonoro, uníssono, né? Você tá passando pano, não sei o quê. Tentamos levar o melhor pro Brasil. Infelizmente temos o quê? Temos o PT. Avisamos? Avisamos. Se não, o PT voltou. Mas enfim, não vamos ficar repetindo o que já aconteceu, né? É isso. Infelizmente, muitos vão arcar com as consequências que serão gigantescas. Cúpula do Exército deve ter oficiais promovidos por Bolsonaro. Ao menos 3 vagas serão abertas no alto comando da força com a ida de generais para a reserva. E aquilo, pode ter aí
oficiais promovidos, tanto pelo Bolsonaro ou na época do Bolsonaro, mas isso não muda nada, porque precisa da maioria. E aí o Júlio César Arruda, que foi exonerado, né, o Thomas Paiva entrou no lugar, e esses são os que vão mandar mais agora. E simplesmente continua aí a coisa bem tranquila para a esquerda. O nome favorito dele é Alexandre de Moraes para ocupar a próxima vaga do STF, Luiz Felipe Salomão. Não só o Moraes teve aí grande poder para agir contra a direita, também teve um poder muito forte no TSE, e também parece que ele vai ter aí um nome pesado, né, para conseguir aí tanto a questão do Pacheco, como vocês podem ver o Marinho irritado, como também novos nomes para o STF. Então o poder de Moraes, pelo visto, é quase infinito aqui no Brasil e vem preocupando até a gente da esquerda, né, como a gente já falou várias vezes aqui. Compreendo as razões, mas pensamos diferente, diz Boulos sobre apoio do PT à Lira. E aí o Boulos, você vê que o pessoal do PT tá querendo conversar, né, com o pessoal do Centrão, e aí alguns ficam meio receosos, mas o PT ele não está tão tranquilo assim, precisa negociar e não sabe se no futuro, né, será pressionado, porque o PT ele perdeu muita força, ele tem uma força agora artificial, se é que vocês me entendem. Mas mesmo assim tem gente indo para lá, líder do governo no Congresso, Randolph está acertando filiação ao PT, né? E aí olha só o comentário de pessoas, vou trazer sempre comentários aqui do Instagram que são muito engraçados. Não sei porquê, mas não confio nesse povo escolhido pelo Lulete. Ah, por que será, hein? Que coisa, que desconfiança. Por que será? Não sabe por quê? Esse é o povo brasileiro. Eu vou trazer para vocês terem noção de como as pessoas pensam, tá? A maioria dos comentários. O importante é que a direita comece aos poucos sair um pouco da bolha, porque às vezes você tá só num portal de direita, num canal de direita, e você fica lendo vários comentários concordando com você acha, putz, o Brasil é lindo. O Brasil é muito ruim, tá? MBL abre cofre para ajudar Rogério Marinho no Senado, tá? MBL é aquele que eu sempre avisei e falei, não, o MBL tá morto. Por que você se preocupa com o MBL? Não tá morto nada e muito provavelmente serão aí uma grande força no futuro, mesmo que não tenha o nome MBL, mas são os políticos que nasceram lá que vão ter um pensamento social-democrata que vai ser provavelmente a nova liderança do Brasil, como já foi no passado, né? O PSDB agora mais jovial, uma coisa mais cool, espertinha, gostando de anime, jogos, e aí o jovem Faria Limer, todo o pessoal curte muito MBL, coisa incrível, esse é o Brasil. Michele Bolsonaro e Braga Neto marcam presença em jantar do PL. Ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e ex-ministro foram a jantar promovido pelo Partido Liberal em Brasília. E a Michele Bolsonaro, pelo visto, andando aí com o Braga Neto, Valdemar, PL, provavelmente estão fazendo a cabeça dela para realmente fazer aí essa movimentação em questão de política, ir para a política, não ser o pensamento dela. Ela fala muito bem, ela tem uma presença muito legal aí quando fala, o pessoal se emociona. Só que eu não sei se ela sabe realmente as implicações que isso significa, os problemas que pode levar para a vida dela. É uma coisa complicada, tá? Como eu falei para vocês, pode ser que ela não saiba do que está se metendo, até porque o PL quer ela, na verdade, para ser uma nova aí rainha do Centrão, né? Enfim, a gente vai ver se isso vai acontecer mesmo ou não. PSDB se aliará com o bolsonarismo na eleição para a presidência do Senado. Será que o Alckmin sabe então que o PSDB, são poucos nomes, são só 3, vão aí ficar do lado do Marinho? Aí você fala, pô, mas PSDB não tem um vice do lado do Lula, não deveria aí, né, votar próximo ao PT? Como eu falei para vocês, as coisas não são tão simples assim, tá? As coisas se dividem na esquerda e vão se dividir sim. Temer, Tebet, ministro do STF e empresário se reúnem em Portugal. O Temer esse, né, que inclusive é muito aí atacado agora pelo Lula, está cada vez mais ativo. Então ficou muito tempo aí, vamos dizer, hibernando. E agora está aí simplesmente na liderança, pelo visto, de novas movimentações de sociais-democratas que podem ter o controle do Brasil. Estadão, Bolsonaro pede para ficar nos Estados Unidos mais tempo, agora com visto de turista. Então, mais uma vez, o Bolsonaro ficará aí, a gente falando que ele ficará mais um tempo nos Estados Unidos. E olha só os comentários da galera. Tá com medo? A cadeia te espera, Bolsonaro. O Xandão vai te pegar, Bolsa, é questão de tempo. E devolve ele para nós, Estados Unidos. Tem um condomínio fechado esperando por ele. Você vê, a população... Tem muita gente, né, nesses portais que, por mais que batam na esquerda, estão loucos para ver Bolsonaro preso. Preso por quê? As pessoas às vezes nem sabem. Mas é tanta coisa falando durante tantos anos pela Globo. Vamos prendê-lo, né? Ele roubou, teve algumas coisas assim que ele fez, que 400 milhões, como a gente falou aqui no vídeo passado, milhões e milhões, não interessa. Importante que todo mundo feliz com o Lula no poder. Lula recebe Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha, né, que
Simplesmente a galera tá falando como é bom ter um presidente de novo. Ter presidente é outro nível, rumo ao desmatamento zero. Em menos de um mês, o presidente Lula trabalhou mais do que Bozo em 4 anos, pelo amor de Deus, né? Tanto que a transposição do Rio São Francisco ficou aí mais de 10 anos, nunca aconteceu. O Bolsonaro foi lá e entregou. Mas enfim, vocês fizeram falta de chanceler alemão sobre volta do Brasil ao cenário mundial. Vocês fizeram falta, caro Lula, e todos agradecendo. E as pessoas falando, ouvi falar do chanceler da maior potência europeia e entre os 3 maiores do mundo, aquecer o coração. Sim, o Brasil voltou, mas eu falo pra vocês, olha o nível do pessoal. Muito bom ver o Brasil voltando ao protagonismo mundial. Agora o país tem o Lula, um presidente de verdade. Voltamos a ser uma grande nação, viva o Brasil. Esse é meu pessoal. Acreditando que a Alemanha anuncia pacote de 203 milhões de euros para ações ambientais no Brasil, porque eles são bonzinhos, porque eles olham pro Lula e falam, agora vamos dar o dinheiro ao Brasil sem retorno nenhum, mas é lógico que tem retorno para eles, 203 milhões de euros, que terão aí parte da Amazônia, que tem aí reservas indígenas que ninguém sabe o que acontece lá. Né? Ninguém sabe das riquezas que tem lá. Então eles dão 203 milhões de euros para o Brasil, né? As pessoas da esquerda vão abrir as porteiras da Amazônia, o pessoal entra lá e faz o que quer. Quem vai enriquecer? Esses 203 milhões aí para os políticos de esquerda, e eles vão tirar do Brasil montantes absurdos. Uma coisa que o Bolsonaro não queria que acontecesse. Lutou muito para isso, infelizmente não tem solução para isso. E, na minha opinião, a força mundial para conseguir o Brasil, conseguir dominar o Brasil é muito grande. É uma situação muito difícil. Pode tentar pausar, tentar aí segurar um pouco. Mas, infelizmente, é isso que acontece e o povo bate palma, tá? Olha só que interessante, porque tem coisa aí que a Alemanha não sabia. Chanceler alemão parabeniza posicionamento do Brasil na ONU contrário à invasão russa. E aí? Pessoal falando, parabenizando o Brasil. Essa guerra não é uma questão europeia, mas uma questão que diz respeito a todos, porque é uma violação flagrante do direito internacional. O chanceler alemão parabenizou o posicionamento do Brasil na ONU contrário à invasão russa. Tá, então ele parabenizou, só que aí que acontece, né? Muito próximo da data, jornalista questiona Lula sobre fala igualando responsabilidade de Zelensky e Putin na guerra. E o que o Lula responde? A Rússia cometeu um erro de invadir o território de outro país, mas eu continuo achando que quando um não quer, dois não brigam, respondeu o presidente brasileiro. Ele ficou neutro, parecido com o que o Bolsonaro fez, que foi tão aí criticado pelo mundo. Mas o Lula, por enquanto pode, mas o problema não é o que o Brasil acha, é que lá no exterior, o que as pessoas vão pensar. O Brasil não quer ter qualquer participação na guerra, diz Lula após negar repasse de munição à Ucrânia. Então o Lula, ele é um cara muito querido pelo mundo, pelos globalistas que deixaram ele aí numa posição favorável a vencer a eleição, mas ao mesmo tempo ele foi amigo de Putin. Então ele não pode, vamos dizer assim, ter atritos com o Putin. Por mais que ele falou isso, ele tenta ficar neutro. Só que uma hora vão cobrar ele, um lado ou outro, para se posicionar firmemente. E aí ele tem uma posição parecida com a do Bolsonaro, que eu discordei ferrenhamente. Bolsonaro foi com aquela botina, chegou lá, falou que era solidário à Rússia. Eu falei, pô, isso aqui é o que o Lula faria. E o Lula tá aí numa situação também sem nunca de bico, né? Porque se fosse qualquer outro social-democrata, falaria, como Alckmin, falaria completamente a favor da Ucrânia. Por que que o Lula está meio termo? Porque, sinceramente, vão cobrá-lo, né? A situação é bem difícil para ele, assim como foi para Bolsonaro em questão geopolítica, tá? O Bolsonaro nem precisava ser tão complicado assim, que o Bolsonaro queria resguardar a Amazônia. E quando o Putin falou que a Amazônia era do Brasil, ele falou, pô, então esse aqui é o lado certo. Eu, sinceramente, não acreditaria em Putin, nada que ele falasse, porque Putin também agora fala que está muito satisfeito com o Lula na presidência. Será até quando? Porque o Lula não está aí atendendo a um lado ou outro, está em cima do muro, e isso aí deixa muita gente irritada. A ONU pede que Venezuela liberte pessoas presas arbitrariamente. Alto comissário para os direitos humanos se encontrou com Maduro. Ele defendeu também o fim de sanções ao país, e aí você vê que o Maduro estava todo empolgado, né? Chegou assim, não, vamos encontrar todo mundo do Foro de São Paulo para a gente fazer aí um belo esquema, e aí quando o Lula poderia recebê-lo, ele desistiu. Você vê que os Estados Unidos puxou, deu uma apertada nisso, a ONU está apertando a Venezuela, porque fala assim, não, você não vai fazer essa aliança, você não vai ficar do lado dos comunistas de novo, você vai ficar debaixo das nossas rédeas. Então, você vê que todos os comunistas do Foro de São Paulo, eles não estão tão livres quanto vocês imaginam, tá? Vai ter duas forças, né? Os chefes dos
pessoal aqui, comunista brasileiro, e o chefe dos globalistas vão ficar puxando eles e tentando controlá-los. O controle sobre os comunistas da América Latina, para mim, é muito claro. Boris Johnson disse que Putin ameaçou atacar Londres com míssil. Em documentário da BBC, ex-premier britânico afirma que o presidente russo fez ameaça antes de guerra na Ucrânia. Kremlin nega. E aí parece que o Boris Johnson recebeu uma ligação do Putin que falou de uma forma, né, tranquila, quase, vamos dizer assim, com bom humor. Em apenas 1 minuto eu posso mandar um míssil na sua cabeça, né? Com uma leve risada na voz, assim, um sorriso na voz. E aí o Johnson deixou tranquilo, mas agora joga real aí, né? O hospital da USP tem quase 300 menores de idade fazendo transição de gênero. O procedimento envolve bloqueio de puberdade, harmonização cruzada e, em alguns casos, até cirurgia de redesignação sexual. E aí, você vê aí 100 são crianças de 4 a 12 anos. Com mudanças que podem ser definitivas. É engraçado, né? Se você falar assim, ó, a criança ela quer tatuar com, sei lá, 10 anos de idade algo na testa. O que os pais vão fazer? Vão falar não, porque pode ser que um dia você se arrependa. Mas nesse caso aqui, a esquerda acha tudo tranquilo. Modificações no corpo de uma criança que às vezes nem sabe o que é a vida ainda, né? Ah, não, eu vejo a minha vizinha, minha prima brincando de boneca, eu acho que eu também gosto, e aí ele vai lá e pede para os pais, e os pais deixam. Esse é o mundo. Falei que o mundo acabou para vocês. Vocês não têm noção. Acabou, sinceramente, tá? Na minha opinião. Uber decide suspender serviço de mototáxi na cidade de São Paulo, né? E olha só esse comentário sobre isso, muito interessante. Usa o termo regulamentação em nome da segurança de todos, sendo que, quando regulamentam, a primeira pauta que entra é a taxação do serviço. Lembre-se, esse serviço fere a arrecadação do transporte público, que são os verdadeiros arrecadadores de impostos. Tudo que é bom para o povo e pior para políticos resolve a regulamentar com pretexto de segurança. Vai vendo, observação, existem muitas empresas de ônibus urbanos que são diretamente ou indiretamente de políticos, mas isso é lógico. O Uber vai cada vez mais agora, no governo de esquerda, ser limitado. Então as pessoas, vamos dizer, eu, por exemplo, meu carro não está funcionando, eu vou lá, pego um Uber para ir de emergência, mas aos poucos vai ficar cada vez mais caro. E se não ficar caro demais, vai parar de existir, né? Então, é isso que temos. O mototáxi parou. Philips anuncia a demissão de mais de 6 mil funcionários. Metade do grupo será demitido ainda este ano e os outros 3 mil até 2025. A empresa já havia demitido 4 mil em outubro, que são aí muita gente. Não é só a Philips. Você vê aqui, ó, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Philips, várias. Isso aqui tem na minha opinião, dois motivos. Primeiro, questão da economia, a gente vê depois pelo mundo. No Brasil, o Bolsonaro deu uma segurada, mas no mundo o pessoal falou assim, não, depois a gente vê isso aí, porque as vidas são mais importantes. Muitas pessoas aqui, dessas 18 mil, por exemplo, da primeira empresa da lista, e aí, para onde eles vão? O que vão fazer? Né? Essas pessoas vão procurar outro emprego, mas a economia estará tão ruim que não terá. Né? Mas isso sempre foi dito, mas estava errado quem defendeu a economia. Infelizmente, essas pessoas terão problemas sérios nas suas vidas. E eu falo, não é só isso, né? Questão de inteligência artificial, robôs substituindo pessoas, bots, uma coisa que eu conversei inclusive no Little Talk, no último vídeo que eu fiz de quase meia hora sobre o ChatGPT, tá? NASA confirma envio de missão a um asteroide que vale 4,2 milhões de vezes o PIB do Brasil. O 16 SIC foi descoberto pelo astrônomo e matemático italiano Annibale De Gasparis em 1852. A rocha espacial recebeu o nome da deusa grega Psique, personificação da alma. Levando em conta o tamanho e composição, né, seu valor estimado é de 10 quintilhões de dólares. 10 quintilhões daria 51 quintilhões de reais, né? Muito maior do que o Brasil já vai ver na sua história. E por que isso está acontecendo? E por que esse interesse da NASA? Que não é de agora. Nós, em vídeo exclusivo aqui, conversamos da Operação DART, tá? Conversamos também da questão de pousar aí, né, nesses asteroides. Tudo isso já foi visto há muito tempo e que isso acaba influenciar na nossa vida. Está muito longe esse asteroide, demora aí mais ou menos uns 6, 5 anos para chegar lá. Só que você imagina, chegando lá, se conseguirem fazer o que eles querem e trazer esse asteroide para perto, você pode aí, se uma nação tiver controle de todo esse dinheiro, essa riqueza desse asteroide, vai ser a dominação mundial. Com certeza a nação que tiver o controle desse asteroide terá muito mais dinheiro que qualquer outra nação do mundo. Falam do Brasil, aqui o Brasil não interessa. Interessa a grande nação que terá controle disso aí.
Parece algo absurdo, mas se você pesquisar o que a gente falou aqui sobre DART, a pousar em asteroide, manipulação de asteroide para movimentá-los aí, na desculpa que era para tirar da direção para proteger a Terra, e se for para trazer para perto, que é super arriscado também, mas se conseguirem, você pode ter certeza que muita gente aí terá o controle, muita gente assim, um país, talvez, terá controle sobre o resto da nação. Província da China suspende controle de natalidade após queda populacional. Pela primeira vez desde a década de 60, a população chinesa caiu em 2022, o que, segundo analistas, vai pesar na competitividade e no sistema previdenciário do gigante asiático. Falei para vocês, desde os anos 60. Acontece algo do tipo? Não é brincadeira, alguma coisa vai acontecer no mundo, tá? São vários indícios. É uma corrida contra o tempo para se prepararem para o que pode acontecer no futuro, né? Rússia, Ucrânia, China, Taiwan e Estados Unidos. Facebook drena a energia das baterias de celulares, diz ex-empregado. Que aí o pessoal, às vezes você está com seu celular e a bateria acaba do nada. Foi o que eu falei para vocês. No passado, as pessoas eram muito inteligentes, né? Muitos ficavam pesquisando, vendo aí se os aplicativos, os programas, se tinha malwares, se tinha alguma estratégia deles de tirar os seus dados. Hoje parece que as pessoas nem ligam tanto. Aí tem artimanhas, tem algumas coisas que alguns aplicativos fazem que podem, né, fazer aí coisas que você não gostaria no seu celular, né? Imagina se não tem algo que te escute, alguma coisa que vasculhe a sua vida, e por isso talvez fica tanto aí tempo usando a bateria do seu celular. Já conversamos também em vídeo exclusivo sobre isso, né, sobre especialistas que às vezes as pessoas nem imaginam o que existe no celular delas, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje tive vários problemas. O câncer da Lara voltou. Terei que correr sobre isso aí hoje. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não deixa de dar as notícias aqui, tá bom? Lembrando, o canal aqui não é monetizado. O Pix ajuda, link da Amazon compre também ajuda. A gente se fala em breve e até mais.